Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, sopra sobre nós, Senhor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor. Não há outro lugar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar porque em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar porque em teu amor, em teu amor. Salmo de número 100. Leremos os 5 versículos que compõem este salmo. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu vou dizer e você vai repetir comigo. Diga assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos dar mais força nisso, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Será que você consegue dar glória a Deus, assoviar, gritar, aplaudir? Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa ministração nessa noite será: com Deus minha vida é uma festa. Diga para quem está do seu lado: com Deus a minha vida é uma festa. Diga para ele agora: com Deus a sua vida é uma festa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aí se encaminhando para comemorarmos Natal, Ano Novo, de mergulharmos de cabeça em 2017, em novas propostas, em coisas novas. E brevemente eu quero compartilhar algumas coisas à luz desse texto e fazendo aí a menção de algumas outras passagens bíblicas. Tivemos um ano de muitos acontecimentos, muitas coisas, e ao analisarmos a nossa trajetória,
nós podemos dizer como Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós temos a nossa vida está marcada em duas situações. Uma de quando nós não conhecíamos a Deus, de quando nós não servíamos a Deus, e a outra de quando nós conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele e passamos a servir ao Senhor. Vou falar um pouquinho desse primeiro estágio e depois vou falar um pouquinho desse segundo estágio. Todos nós temos uma condição de pecadores, e isso está intrinsecamente associado, eu não sei qual seria o termo correto, mas está associado, está ligado, está encalacrado, isso está em nós. Não tem como a gente tomar algum produto, fazer alguma coisa, e isso venha a ser arrancado da nossa natureza. A nossa natureza humana é pecaminosa, nós somos pecadores por natureza e temos uma tendência ao pecado por natureza. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Por mais que em algum momento da nossa vida a gente olhe para a vida dos outros e a gente faz um julgamento, nos colocando, quem sabe, numa condição de melhor do que a outra pessoa, o fato é que todos nós, diante de Deus, estamos nivelados em pé de igualdade, independente da nossa influência, das cifras que nós temos na conta, no banco, guardado, investido, independente do nosso sobrenome, da nossa influência, independente de tudo. Todos nós, por essa questão da natureza pecaminosa, estamos no mesmo nível, estamos nivelados em pé de igualdade diante da presença do Senhor. Então, no primeiro momento, eu quero falar um pouco disso, dessa condição de natureza pecaminosa, de pecado, e por essa condição não há festa. Por essa condição a nossa vida literalmente é um deserto, é uma terra seca, como o pastor Judson canta aquela música, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Então um homem, uma pessoa que não tem Jesus, que não serve a Deus, ele está numa condição de deserto, de sequidão, sem vida. E a Bíblia traz algumas representações para nós. Então no primeiro momento, nós vamos falar disso, da condição do homem, da condição do ser humano sem Deus. E aí não tem festa, aí só tem tristeza e desolação. Eu quero ler alguns textos no Antigo Testamento que vão falar disso. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 22. Depois você pode ler todo o capítulo 2, se você quiser, na sua casa. Mas eu vou ler só o versículo 22, do capítulo 2, do livro do profeta Jeremias. Jeremias 2, versículos 22. Ele vai usar uma linguagem muito forte e usar duas figuras da sua época, que nós não usamos muito, não conhecemos muito, mas a gente vai explicar um pouquinho delas, para falar, num primeiro momento, da condição do povo naqueles dias, e para falar da condição da pessoa sem Deus. E ele vai dizer o seguinte, e esse texto está falando de quando Israel se perverteu e se desviou dos caminhos do Senhor, adorou a Baal, rebeldia, idolatria e mais uma série de pecados. O povo de Deus saiu do prumo, saiu dos caminhos do Senhor. E agora Deus usa o profeta para dizer a eles, Jeremias capítulo 2, versículo 22. Pelo que, ainda que te laves com salitre ou com sal, e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Ainda que te laves, ou ainda que amontoes salitre e potassa sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Salitre e potassa eram utilizados como produtos, trazendo para os nossos dias, como que os alvejantes dos nossos dias, para limpar roupa, para tirar a sujeira, para tirar o encardido. Então salitre e potassa faziam parte desse processo de lavagem de roupa, tirar a sujeira, e também de rituais de purificação, para as pessoas terem os seus pecados perdoados. Num ato simbólico, usavam isso sobre o seu corpo, sobre suas cabeças, para representar busca de perdão. E Deus então vai dizer o seguinte, esses dois símbolos que limpavam as roupas e que purificavam as roupas e que também eram tidas em rituais, como que
purificadores de sujeira. Deus vai dizer, olha, ainda que vocês amontoem, e não está falando de pouco, ainda que vocês amontoem sobre as vossas cabeças salitre e potassa, isso não adianta de nada, porque as vossas máculas e os vossos pecados vão continuar diante de mim. Ou seja, Deus estava chamando a atenção deles que não bastavam meros rituais religiosos. Nessa mesma linha, Deus usa o profeta Isaías para dizer, olha, vocês são sepulcro caiado, vocês me louvam só com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. E Deus vai dar uma palavra duríssima, dizendo que eles precisavam se converter ao Senhor de todo o coração e não só com rituais. Deus levanta o profeta Joel para dizer, não basta só rasgar as vestimentas, vocês precisam rasgar o coração e reconhecer que são pecadores, que estão errados, buscarem a minha presença, então eu vou perdoar vocês e vou mudar a condição de vocês. Então Deus vem e diz, olha, não adianta nada o salitre e a potassa, não adianta nada os sacrifícios, não adianta nada se dizer coisas da boca para fora, é preciso algo mais. Ainda nessa linha, em Lamentações, no capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, Lamentações capítulo 3, o versículo 19, Jeremias escrevendo ao povo que está no exílio, também numa condição de pecado e de sofrimento, sem festa. Ele vai dizer o seguinte, versículos 1 e 19. Eu sou o homem que viu a aflição do meu povo, pela vara do furor de Deus. Ou seja, Deus estava disciplinando a eles, por causa de pecado, de desobediência, de idolatria. Eu sou o homem que viu a aflição do meu povo, pela vara do furor de Deus. Tamanha era essa disciplina, que no versículo 19 ele vai dizer, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Mas ele não ficou aquém do sofrimento do povo naqueles dias. Ele sofreu junto com o povo de Deus as consequências do pecado, do afastamento, do distanciamento de Deus. Ele viu a aflição do seu povo. Falando de um outro profeta, nós vivemos num povo de impuros lábios, e nós também somos um povo de impuros lábios, e os nossos olhos viram o Rei, viram o Senhor, e nós temos aprendido que Deus é santo, e na presença dEle não é permitido pecado, e muito menos práticas pecaminosas. Ou o homem se arrepende e se volta para Ele de todo o coração, e o confessa e o declara como Senhor de sua vida, ou então o homem vai viver a sua vida em pecado, e quando chegar o tempo do julgamento, por não ter Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai ter o advogado que vai representá-lo diante do Pai. Por isso a importância de eu e você fazermos o que a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. A importância de confessarmos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quando nós confessamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus, a nossa vida passa por uma transição. Nós vamos continuar com essa natureza pecaminosa, corrompida, mas agora o que vai trazer purificação a nós não são mais os meros rituais religiosos. Não é a potassa, não é o salitre, mas é o sangue de Jesus. É por isso que nós podemos nos colocar hoje diante de Deus, e temos feito isso. Vínhamos numa caminhada, caminhando a passos largos para o inferno. Não tinha festa de Deus na nossa vida, tinha festa do inferno. Nós éramos escravos do pecado, o diabo estava montado no nosso cangote, usando aí a linguagem do rodeio, e chegando a espora em nós, e nós achávamos que aquilo era vida, mas não tinha festa, tinha um cheiro de morte. E nós estávamos no mesmo contexto do Salmo 137, não tínhamos alegria, não tínhamos motivo para se alegrar, estávamos sempre em busca de algo mais. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque em Isaías capítulo 9, existe uma profecia. Rodolfo Abrantes fez uma música em cima disso, e a profecia vai dizer, um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre o seu nome, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Mas nos versículos anteriores,
ele vai dizer que a terra que andava em trevas viu uma luz, e a luz brilhou sobre as escuridades, e onde havia trevas, passou a existir a luz. E agora sai de foco essa realidade nossa de deserto, de sequidão e de perdição. E agora o que entra e o que passa a vigorar na nossa vida, mesmo com a nossa natureza corrompida, pecaminosa, o Senhor Jesus entra na nossa vida, porque nós rasgamos o nosso coração e, como Zaqueu, nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa e nós o recebemos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todas as nossas imperfeições, e agora Ele é realidade na nossa vida. Para usar a linguagem de uma canção, a canção do Divino Companheiro, que faz menção dos discípulos indo para Emaús, a letra vai dizer o seguinte: ah, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor. Ainda que a gente, com essa natureza corrompida, lutemos contra o pecado, busquemos santificação, em algum momento a gente vai tropeçar, vai cair, vai pecar, mas o Espírito Santo traz a nós o convencimento de que erramos, e aí com lágrimas, arrependidos, nós vamos para os pés do Senhor, e Ele nos perdoa. Se Deus usou Jeremias para dizer que não bastava o salitre e não bastava a potassa, usando o profeta Jeremias, no capítulo 43, se você puder abrir a sua Bíblia, no versículo 25, Deus vai trazer uma palavra maravilhosa ao mesmo povo de Israel. Isaías 43, versículo 25, ao mesmo povo de Israel e a nós também. Se não bastava, se o salitre não adiantava e a potassa também não, Deus agora vai dizer: quem é que pode tirar a condição de pecado? E Ele diz o seguinte, Isaías 43, versículo 25: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: você ouviu bem isso? Deus diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Deus tem lá uma borracha especial, uma borracha santa, que não é borracha. João Batista disse, quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Deus está dizendo: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim. Isso não é colocado numa ficha e arquivado em algum lugar. Ah, quando você pecar de novo, eu vou buscar lá na tua ficha os teus erros e vou jogar tudo na sua cara. Nós fazemos isso. Nós temos uma facilidade muito grande de jogar na cara do outro o seu erro, a sua fragilidade. Mas a gente não usa dessa mesma força com a gente mesmo, quando a gente erra. Mas quando é o outro, a gente vai com ímpeto, nos colocamos na condição de juiz. Mas Deus vem e diz: sou eu que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. O diabo vem e levanta situações, levanta pessoas. Ah, mas você, ou ele, ou ela, fez isso, fez aquilo. E a gente vai lá para Romanos 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Tem algumas figurinhas carimbadas aí na nossa igreja, que quando se fala o nome deles por aí, ah, fulano, logo já vem uma cabrita extensa de B.O.s por aí. Mas sobre tudo isso foi colocado o sangue de Jesus. Eu fiz lá atrás. Fiz um monte, não pode falar, né, a palavra. No encontro a gente fala. Fiz um monte. Mas eu vim para os pés do Senhor. Chorou. E estou chorando aos pés dele. Tinha neguinho aí nesse último encontro agora, que a cara estava desse tamanho. Machão, que não chorava e tal, aquele negócio todo. E o mover e o vucu-vucu santo aqui, né? E gente com a cara desse tamanho. E pede perdão para um, pede perdão para outro, pede perdão para Deus. Ah, eu não sei por que eu estou chorando tanto. E o Espírito Santo lá moendo e quebrando tudo, aquele negócio todo. E fazendo de novo.
E aí a galera saiu daqui, depois da sessão do descarrego, né? 3 dias, só fazendo sessão do descarrego aqui. E aí os homens estão tudo doidos. Cadê a galera do mutirão aí? Vocês falaram que ia gritar. A gente estava trabalhando sábado aqui, né? O irmão Ailton encostou o carro dele ali com som e tal, e tocando umas músicas ali, e um em cima do andaime, o outro batendo massa, o outro carregando na jota, e todo mundo trabalhando ali. E daqui a pouco, tô todo arrepiado. O outro, eu também tô todo arrepiado. Ai, Deus está aqui e tal, e glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco, uhul! Vocês falaram que ia gritar. Desse jeito não dá, não vou combinar mais nada com vocês não, hein? Chegou na hora de ir embora, os bonitos ali, mas tem certeza que nós temos que ir embora? Não dá para ficar aqui não, né? Tava tão gostoso, né? Mas nessa unção que a gente viveu nos 3 dias do encontro, mas nós estamos debaixo disso aqui. Deus está olhando para nós dizendo: olha, meu filho, eu não estou preocupado com o que você fez não. Eu não estou preocupado do jeito que você chegou todo sujo, levado à breca. Não estou preocupado se você chegou na mesma condição do filho pródigo. Eu não estou nem aí com isso aí não. Tem no meu depósito aqui, tem sangue o suficiente para, como diz o povo lá em Rondônia, para banhar você. E toda vez que você se sujar, banhar você, te lavar, te limpar e deixar você purificado, mais alvo do que a neve. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Dá um grito assim: dos meus pecados Deus não se lembra mais, porque eu já me arrependi e eu os confessei, e todos eles já foram encravados lá na cruz com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí? E aí agora eu tenho Jesus. Nós temos Jesus. A gente estava no encontro aqui, daqui a pouco começou a ministração, e o pessoal aí usa uma linguagem, né? Teve um que chegou e falou: rapaz, o cheiroso está aí. Vocês já sabem, quem é da igreja há mais tempo, né? Vocês já conhecem essa linguagem de cheiroso. Não é da minha época, mas eu já aprendi com vocês aí. Alguém disse: o cheiroso está aí. Daqui a pouco estava todo mundo de joelho aqui, de cara no chão, chorando, e ninguém queria levantar, e todo mundo se arrebentando, gemendo e chorando diante de Deus, né? Né, sargento? Glória a Deus. E aí nós estamos vivendo esse ambiente aqui. Deus me levou a esse texto. Agora nós saímos da condição de deserto e nós estamos num ambiente de festa. Esse salmo faz parte da 4ª coleção dentro do livro do Salmo, e ele é um salmo de ações de graças. Muito provavelmente é um salmo é um salmo que foi composto, escrito por Davi. E agora nós vivemos num ambiente de festa, porque Jesus se entregou lá na cruz, morreu, levaram ele para o sepulcro, ficou lá, terminou o sábado, começou o domingo, madrugadinha, a pedra foi tirada, o corpo que não tinha mais vida foi ressuscitado, e Jesus sai de lá. Nesse tempo ele desce ao inferno, toma as chaves do diabo, do inferno e da morte, e ele fica 40 dias depois no meio dos seus discípulos, ministrando ao coração deles. E agora ele é elevado a uma condição celestial. E eu já vou terminar. Prepara aquela música lá que eu falei para você, Jorge. E o pessoal que já fez o encontro, fica pronto aí, tá bom? Agora, na condição de Jesus, é apresentado um novo quadro. Se você puder vir comigo para o Salmo 24. O Salmo 24 vai apresentar uma doxologia, um momento de glorificação lá nos céus. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí vai mudar a temática do salmo. Aí é uma revelação eterna, sobrenatural. Aí Davi começa a escrever:
levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Isso aqui é para o momento de quando Jesus estava morto no seu corpo físico, e depois quando ele aparece a João, ele vai dizer que ele desceu ao inferno, e ele vai tomar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Isso aqui é para esse tempo, é uma doxologia celestial, um momento de glorificação. Ele está agora descendo lá, e ele vai tomar isso, e depois ele vai subir aos céus. Sai agora de cena então um ambiente de tristeza, de deserto, e entra um ambiente de festa. Verso 7, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Verso 8, quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Agora no ambiente espiritual, todos os seres celestes estão colocando em prática o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 11, que diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. E agora começa uma festa a ser ecoada por todos os lugares, porque Jesus venceu a morte e Ele ressuscitou. Apocalipse capítulo 5, eu vou terminar com esse texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Estão prostrados diante do Cordeiro e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Coloque-se em pé, por favor. Você que já fez o encontro, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Prepara a música aí, irmão. Você que é da coreografia, vem cá, ou vai lá na frente. Vamos lá, vocês tudo que são da coreografia. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos. Pode soltar. Pode soltar, dá espaço aí.
Eu disse que com Deus a nossa vida é uma festa. Você que fez o encontro, que não vai vir aqui, dança aí onde você está. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Pelo novo, oh, oh. Sei que na sala do trono estás. Pelo novo, eu sei, eu sei, eu sei. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. Guerreiros do Senhor, princesas do Senhor. Uhul! Oh, geração eleita! Oh, geração